Essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. 2 vezes eu fui boicotado pela porra da plataforma de streaming, que simplesmente silenciou o meu áudio. Mas tudo bem. Quem eu sou não importa. A minha questão aqui é debater o anarquismo. Vou ser bem direto. O anarquismo, o real anarquismo. O anarquismo dos principais idealizadores da ideia, do Proudhon, do Kropotkin, do Bakunin, do Malatesta, da Emma Goldman. Esse anarquismo. Deixando claro, já eu não quero entrar na retórica de ter que falar isso. Só que tem canal do YouTube falando sobre o que é o anarquismo, como ele começou, todo o desenvolvimento histórico. Eu vou falar do anarquismo no século XXI. Ponto. E vou começar falando de 2013. Sim, 2013 foi um ano crucial. Foi uma virada de chave. Positiva ou negativa? Acho que foi mais negativa do que positiva. Infelizmente, por culpa dos próprios movimentos sociais, não souberam organizar direito as coisas. Inclusive os movimentos libertários anarquistas. Sim, o MPL. Não vou dizer que a culpa é toda do MPL. Houve uma certa ingenuidade do MPL. E quando eu falo aqui, eu falo do movimento passe livre. Fique bem claro que eu não estou falando daquela bosta de partido neoliberal. Ok? Falando do movimento passe livre, que começou todas as jornadas de julho de 2013. É disso que eu estou falando aqui. Ok? Voltando. 2013. Questão da passagem de ônibus em São Paulo. 20 centavos mais caro. O movimento do passe livre consegue, pela primeira vez na história do atual século em que vivemos, um movimento de massa, de corrente libertária que andava junto com os anarquistas, consegue arregimentar centenas de milhares, se não milhões de pessoas nas ruas. Isso fique bem claro. E o que acontece? Eles vão, fazem as manifestações. O sistema atende. E o que o movimento passe livre faz? Conseguimos o que a gente queria. Falou. Seria irônico e engraçado se não fosse esse o motivo de nós termos passado 4 anos com a porra de Jair Messias Bolsonaro como presidente desse país. Sim, a merda começou ali. Eu não vou dizer que o reacionarismo começou ali, claro que não. Mas no Brasil, ali foi o centro, o olho do furacão. E os movimentos sociais, os anarquistas, os marxistas, os petistas, os pessoalistas, whatever, ninguém soube o que fazer. Entregamos o movimento social na mão dos neofascistas. Entregamos de bandeja. Por quê? Porque não soubemos o que fazer. Muito fácil, né? Você arregimenta milhões de pessoas na rua, aí você atende uma pauta mínima, aí você acha que pronto, está resolvido.
vamos para casa. E aí você deixa aquele vácuo e aquela multidão sem saber o que fazer. Aí aparecem os oportunistas, como sempre acontece, desde a história da Revolução Russa, da Revolução Espanhola, da Revolução Mexicana. E a merda acontece. Por quê? Porque os movimentos sociais simplesmente não sabem o que fazer. Perdem qualquer tipo de contato com a base. Se elitizam. E aí, a merda. Por quê? Porque os movimentos reacionários aprenderam. E aprenderam a jogar com o nosso próprio jogo, usando as nossas próprias estratégias de ação direta. O nosso mesmo modus operandi. Eles aprenderam ação direta. E aí? Você acha que é por acaso que nós temos de novo a porra do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos? Ou tem uma ascensão de partidos neofascistas ou diretamente fascistas na Itália, o FD na Alemanha, a merda do Benjamin Netanyahu matando crianças na Palestina, fora os outros megalomaníacos alinhados à corrente ali stalinista bolchevique, que eu não vou poupar para ninguém aqui. Ok? Isso causa revolta. Aí depois que a merda acontece, chorar o leite derramado. Depois que os fascistas chegam no poder e dominam as massas, o que fazer, né? O que fazer? Não é verdade? Eu me lembro muito bem como começou. Você lembra a Máscara do V de Vendetta? Do não é do filme, é do personagem, Fox, né? Você lembra? Aquela máscara? Pois é, dos Anônimos. É. Vai pesquisar, vai procurar quem são os Anônimos hoje. É aquilo que Bakunin falou, saca? Bakunin disse, quando ele critica a ilusão do sufrágio universal, ele falou sobre isso. Como os mais fervorosos radicais socialistas se tornam os mais temerosos conservadores reacionários. Não é incrível isso? Pois é. E por culpa de quem? Do próprio povo. Que povo? Não o povo. O povo em si não sabe nem por que luta ou que está lutando. Mas aquele que entende, da galera, vamos dizer assim, da galera que acha que entende alguma coisa de movimento social, ok? E aí dá merda. Os fascistas tomam o poder, dá merda. Aí briga para tentar conseguir de novo o mínimo de um governo progressista. Que nem é tão progressista assim, se você for parar para pensar, mas enfim, é melhor que antes, não? Ok. E é isso. É como o Proudhon fala, né? A tal Revolução Francesa não foi uma revolução. Houve um certo progresso. Sim, houve. Mas não foi uma revolução.
Por que não foi? Porque não houve uma troca de poder, não houve uma destruição dos pilares do sistema, do Estado. Não houve. Houve uma troca de poder. Tirou o rei, colocou a burguesia e depois o imperador, que foi o Napoleão. Então, assim como Proudhon fala da Revolução Francesa, que não foi uma revolução nas vias de fato, mas foi uma. Houve um progresso, de certa forma. É o mesmo pensamento que o anarquista tem sobre o atual governo. Não é o ideal, não é a revolução, mas é melhor que nada. É melhor do que estava antes. Que agora as correntes podem voltar a se organizar. Os anarquistas podem voltar a se organizar. Acho que essa palavra corrente é meio pejorativa, né? Não, corrente não faz muito. Não. Eu retiro o que eu disse. Que as cooperações, os movimentos sociais podem se reorganizar. Mas antes a gente tinha um inimigo maior, né? Obviamente. Agora, os anarquistas podem voltar a falar, ora, que bom, menos mal. Antes nós não tinha nem voz. Sim, porque só existia duas coisas nesse país: direita, esquerda, PT ou Bolsonaro, Lula ou Bolsonaro. Só isso que se eximia a merda da política nesse país. Agora, os movimentos sociais podem voltar de novo a falar. Os anarquistas podem voltar de novo à cena. Mas, por favor, não repitam o mesmo erro de novo. Só isso. Quando é que os anarquistas vão aprender, cara? Não repita a porra do erro de novo. E que erro eu tô falando? Eu tô falando de um erro muito mais antigo. Tô falando da Revolução Russa. E tô falando de Emiliano Zapata. Procura na história saber quem foi que os anarquistas resolveram apoiar de fato. Claro, hoje os anarquistas falam bem do Zapata, né? Mas pesquisa lá no momento, lá no México, o que é que os elitistas anarquistas fizeram? Quem eles apoiaram? E o que foi que aconteceu com Emiliano Zapata? E quem é que os anarquistas escolhem para ser o seu camarada de luta? O Lênin. Super confiável, super íntegro, não? Meu Deus. E lutam por uma causa que vai os trair. Sim, foi o que aconteceu depois que o partido bolchevique realiza a dita, entre aspas, Revolução Russa, a revolução do proletariado, a grande mentira que te contaram. O proletariado não tinha nada. Teve sim, a galera que foi pro fronte lutar, era mesmo proletariado, eram os camponeses, a galera do Nestomak na Ucrânia, que lutou e defendeu a merda dos bolcheviques. E o que é que ele ganhou em troca? Traição, perseguição. Os anarquistas foram tratados como inimigos do Estado bolchevique.
desse o erro que eu estou falando. É desse o erro que eu estou falando. É o mesmo erro que se repete depois na Revolução Espanhola. De novo, os anarquistas vão lá, se alinham com os socialistas. E o que acontece? Outra punhalada nas costas. De novo. Quando é que os anarquistas vão aprender? Entenda uma coisa, cara. O objetivo não é a revolução é um meio para a obtenção do comunismo. Cara. É o meio, não é o fim. Esse é o problema dos anarquistas. Eles acham que fazer a revolução é o suficiente. É o que. Não vale, pronto, tá aí. A gente lutou, foi lá, foi pro fronte. A gente fez ação direta. E depois deixa que os vermelhos decidam. Que o Lenin decida, que o Stalin decida. E o que é que eles decidem? Vocês não são mais serventia para nós. Vocês não têm serventia nenhuma para nós. Tome bala na cabeça, seus otários. É isso que os anarquistas ganharam. Talvez, se tivesse realmente se aliado à luta de Emiliano Zapata, que ali sim estava junto os anarquistas, desde o Magon, talvez a história tivesse sido outra. Mas não, a gloriosa Revolução Russa dos Estados Soviéticos. E soviético não tinha nada. A primeira coisa que o Partido Bolchevique faz é dissolver os conselhos. Enfim, a ironia, né? A ironia. Essa é a realidade. E a pergunta que fica é para agora, para 2025, que a gente tem ainda a ameaça reacionária internacional rondando o mundo, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. O Brasil, a gente pode dizer, tá mais leve? Será? Não sei. A questão é, os anarquistas têm que aprender a reconhecer quem são seus amigos e quem são seus inimigos. E muitas vezes, algumas afinidadezinhas ideológicas mínimas, que no final são praticamente nulas, mostram que o que você pensa que é seu amigo é o seu verdadeiro inimigo. E aqui eu deixo bem claro. Isso aqui é um alerta. Se os anarquistas se levantarem de novo, claro, o anarquismo, de certa forma, nunca parou. Sempre teve ali. Mas digo, voltar a ter uma notoriedade dentro do palco ou do espectro sociopolítico da sociedade, assim como teve nas reivindicações, nas lutas sindicais de 1917 do Brasil, lá em São Paulo, assim como teve lá no projeto do Giovanni Rossi,
colônia Sicília, no Paraná, em 1890. Claro que foi um experimento, o próprio anarquista dizia, foi um experimento. Não era uma revolução e nunca foi objetivo. Era apenas mostrar, sim, que era possível uma sociedade existir de forma autogestionável, sem ingerências externas do governo ou do Estado. Essa foi a intenção. Não conseguiram o que queriam. Você tem as revoltas da Grécia, e você tem aqui no Brasil. O anarquismo e as correntes libertárias, de certa forma, se reagruparam, se reconfiguraram, mas o inimigo também. Esse é o problema. O inimigo também se reconfigura. E ele usa a mesma estratégia que os libertários usaram outrora. E por quê? Porque eles aprenderam o jogo. Só que diferente, um pouco, ou não, ou talvez tenha a mesma ingenuidade que os anarquistas tiveram, vai saber. Mas o fato é, os anarquistas têm que saber quem são seus amigos e quem são seus inimigos. Isso é crucial. Do contrário, toda ação é em vão. Claro que vai ter, não digo isso como um ultimato, uma palavra final, porque não é meu objetivo aqui, é um simples desabafo. Eu não sou nenhum profeta, nenhum líder religioso, nenhum guru, nenhum mantra. Eu sou apenas um simples ser humano que pensa e questiona e critica, mesmo a ideologia que defende. Porque eu sei ver os erros e ver os acertos. O grande erro dos ditos camaradas, traidores, que foram dos marxistas e dos leninistas, dos bolcheviques, dos stalinistas, whatever, é que eles acreditam que a revolução é o ponto central da coisa. Mas tem uma diferença, né? Porque eles têm o mesmo objetivo do Estado. Eles usam a revolução, mas têm o mesmo objetivo, que é colocar um poder centralista absoluto no lugar, de novo. E para os mais libertários da corrente, se é que eles permitem que eles tenham fala, eles dizem, não, é algo provisório, é por pouco tempo, só 300 mil anos, vai saber, quando eles quiserem. E aí o Estado se torna cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais opressivo, cada vez mais opressivo. E é isso. Eles enganam os anarquistas. De novo, estão tentando. Um alerta, seus anarquistas. Olha esses lenistas, stalinistas que estão se levantando, esses influencers que estão se levantando aí. Essa galera
idolatra o Lenin, o Stalin, cuidado. Os anarquistas se ferraram já uma vez, uma não, várias já. Vai se ferrar de novo? Aí é burrice. Leva mal, é burrice. Ah, não, porque eles lutam contra o inimigo, eles têm um inimigo maior, Mas depois que destrói aquele inimigo maior, quem é que vira o inimigo? Você, anarquista. É você que vira o inimigo depois. Enquanto nós, anarquistas, temos uma crítica teórica a eles têm uma crítica prática e violenta contra a gente. Há uma diferença muito grande. Sim, porque os anarquistas têm uma espécie de empatia, de otimismo, meio que utópico, por isso são chamados de utópicos, porque a gente acredita que o ser humano é bom. Não sei se foi a herança do Kropotkin lá, dos seus estudos lá, enfim. E é isso. E essa ingenuidade na merda. Ah, não, vamos lutar com eles, eles são nossos amigos também. Ah, isso foi há 150 anos atrás. Vamos esquecer o passado. Quem me garante que eles não vão repetir de novo? Hein? Uma vez traidor, sempre traidor. É bom que os anarquistas entendam isso. Valeu.